Se alguém te perguntar hoje, no que consiste a manutenção do alongamento? A manutenção do alongamento consiste em reequilibrar a estrutura, a sua condição original, fazendo o preenchimento também do crescimento. 2 pontos, vou repetir. Reequilíbrio da estrutura e preenchimento do crescimento. Essas são basicamente as 2 coisas que nós temos que fazer no processo de manutenção. Oi pessoal, vamos falar agora de manutenção, porque não adianta só a gente construir o alongamento lindo, maravilhoso no método Refinar, mas não saber como manter, não é mesmo? Mas vamos primeiro entender o que consiste a manutenção, tá bom? Deixa eu escrever aqui em cima sobre o que é o assunto. Manutenção do alongamento. Ok, vamos lá. Vamos entender aqui como é que funciona o processo, tá? Isso aqui seria uma unha que você acabou de construir. Uma unha pronta, ok, a cliente acabou de sair do salão. Quando for passando um determinado tempo, a placa ungueal vai começar a crescer. A unha natural dessa cliente vai começar a crescer e o produto que estava aderido na placa ungueal, ele vai descendo. Então, vocês percebem aqui que eu tenho um alongamento recém-feito. Aqui já é um alongamento crescido, ok? Então, deixa eu marcar aqui com um vermelhinho para vocês perceberem bem o que eu quero falar. Ó como é que a gente tem. Ó como é que a gente tem aqui. Ok? Uma vez crescendo, a gente tem outra coisa. Perceba como que tava aqui. Tava assim, desse jeito, reto. Tá vendo? Assim. Opa, assim, desse jeito. Quando ela foi crescendo, foi ficando assim, verde. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma diferença quando a gente fez. Percebe? E essa é uma das coisas que a gente precisa fazer na manutenção. A gente precisa realinhar essa estrutura. Realinhar o equilíbrio dessa estrutura, de modo que ela volte a ficar resistente e ela não fique propícia a acidentes. Então, uma das coisas que precisa ser feita no processo de manutenção é reequilibrar a estrutura. Grave isso. Uma das coisas da manutenção é o reequilíbrio da estrutura, que inclusive não é feito somente com você pegando e levantando isso. Eu não vou aqui entrar em detalhes como que você faz, isso aí você vai ver no passo a passo. Mas não é só fazer isso, é também você poder tirar o excesso de produto, onde tem mais ou menos produto, porque quando eu fiz aqui, houve partes no qual eu coloquei mais produtos e partes que eu coloquei menos produtos, correto? Ou seja, partes no qual eu tive que colocar mais resistência para evitar que a tensão que determinados pontos vão sofrer viesse a trazer uma quebra, ok? Então, eu preciso não apenas
mudar esse ângulo que o alongamento vai estar quando ele voltar, mas também realinhar onde estão os pontos onde eu coloquei mais produto para me dar mais resistência. Perceba que aqui eu coloquei mais produto nessa área, onde a gente teve o nosso ápex, tá? E também nessas laterais, exatamente onde a gente tem a nossa área de estresse, que é onde a unha vai servir mais estresse. A unha do alongamento vai sentir mais estresse. A partir do momento que isso aqui cai, tudo fica desequilibrado. Por isso que eu preciso reequilibrar. Quando eu vou reequilibrar, eu vou mexer em todo o processo de estrutura. Eu vou colocar produto de modo que eu consiga levantar essa estrutura e vou realinhar os pontos onde eu preciso ter mais produto para dar mais resistência. Essa é uma das coisas que nós temos que fazer. E a segunda coisa que nós temos que fazer, que entra em conjunto com o processo de reequilíbrio, uma vez que eu vou trabalhar toda a estrutura junto, é o preenchimento do crescimento. Que é essa parte crescida. Ok? E aí a gente tem isso. Preenchimento do crescimento. Então, se alguém te perguntar hoje no que consiste a manutenção do alongamento, a manutenção do alongamento consiste em reequilibrar a estrutura, a sua condição original, fazendo o preenchimento também do crescimento. 2 pontos, vou repetir. Reequilíbrio da estrutura e preenchimento do crescimento. Essas são basicamente as duas coisas que nós temos que fazer no processo de manutenção. Saindo disso, nós começamos a entrar em outras coisas que aí já podemos considerar como pequenos consertos, né? Aí é uma questão de você analisar, né? Se você vai colocar um valor que já vai imaginar os pequenos consertos que você vai ter que fazer, ou se você vai cobrar pequenos consertos à parte, tá? Existem as duas possibilidades. Há profissionais que fazem o quê? Cobram um valor para esse tipo de manutenção e caso tenha que fazer pequenos consertos, que é onde você tem que ter uma reposição de fibra, onde você tem que tomar mais cuidado, onde você tem que ficar mais tempo para tirando produto infiltrado, tudo isso, né? Você cobra a parte, tá? No entanto, é importante você ter bom senso para você conseguir perceber do porquê que aconteceu isso com a sua cliente, né? Por exemplo, você orientou a sua cliente corretamente com relação ao tempo de manutenção? Vamos imaginar que ela fez a aplicação e você em nenhum momento falou para ela em quanto tempo ela deveria voltar, em média, mais ou menos, para fazer a manutenção. Você concorda comigo que você tem uma responsabilidade nesse processo? Tem, né? Então, assim, você precisa sempre ter bom senso na hora em que você vai trabalhar. E lembrando que, assim, ao mesmo tempo que a gente não deve fazer um bando de coisa, tá? Do nada, um bando de coisa. Também você sair cobrando cada pequena coisa que você faz, às vezes pode tornar o serviço contínuo para sua cliente muito pesado, tá? Então é importante, assim, você ter sempre avaliando se um determinado serviço ele vai realmente tomar muito mais tempo, né? Se de repente até mesmo a colocação de uma unha, acontecer uma coisa, será que uma unha toma muito mais tempo? Você colocar dentro do processo de manutenção, será que vale a pena uma unha você cobrar ou não? Você já vai cobrar? Então tudo isso são detalhes, tá? Que a gente pode chegar e conversar depois se vocês vierem falar comigo. Mas o importante é você entender isso. Uma vez entendido isso,
qual é o tempo, afinal, de manutenção? Vamos lá. A gente tem o seguinte, a partir de 15 dias, nós já podemos fazer uma manutenção, tá? Já vai ter um crescimento, já vai poder fazer. No entanto, não precisa ser em 15 dias. Na verdade, qual é a orientação que você tem que passar e que você tem que ter na sua cabeça? De 15 a 30 dias. Ah, mas não é de 15 a 20? Eu ouvi as pessoas falando de 15 a 20. Honestamente, no geral, essa orientação, ela não procede mais, tá? De 15 a 20, na verdade, era uma orientação muito antiga que as pessoas tinham numa época onde não havia conhecimento suficiente sobre o processo de aderência do produto e também tínhamos pouco acesso a produtos de qualidade, tá? Então, hoje, de 15 a 20, não tem essa necessidade. Ah, mas uma questão de saúde? Não, não tem. Se você tiver realmente um bom trabalho, com uma boa aderência, a maioria das minhas clientes fazem uma vez por mês. A maioria, não todas. Por quê? Porque eu já tive cliente que trabalhava na área médica e constantemente precisava ficar manipulando determinados produtos que, de fato, ajudava a ressecar o alongamento dela. E essa cliente era impressionante, assim, se não fizesse em 15 dias, no 18º dia já começava a quebrar. Realmente era. E o interessante é que a mãe dessa cliente, que era uma senhora bem mais velha, fazia de tudo em casa, lavava roupa, fazia tudo. E ela ficava 30, 35, eu tinha que lembrar para ela fazer. Para você ver que realmente não é uma questão de atrito, de fazer as coisas no dia a dia. São muitas vezes coisas específicas que podem sim, trabalhar, né, no alongamento de uma forma negativa. Então, assim, a orientação geral é, antes de 15, não tem necessidade. Se você tá fazendo um alongamento que não tá durando nem 15 dias, tem alguma coisa errada, tá? Agora, esse aqui é o período que normalmente a gente tem que trabalhar. Lembrando que às vezes é 30, 31, 32, até uns 35, por aí, tá? Uma vez passando muito disso, não é legal, tá? Por que que não é legal? Por conta de... Vamos imaginar até que você faça um trabalho incrível, nada descolhe, não amarele, esteja maravilhoso. Show, que bom! Mas lembra que a gente tem isso aqui acontecendo. E essa estrutura, ela tá cada dia ficando cada vez mais desequilibrada, ou seja, ela tá tendo excesso de produto em pontos errados, tá? Ela tá sem o ângulo correto que deveria estar. Então, ou seja, ela tá pesando pra caramba pra baixo. A chance dessa cliente sofrer um acidente sério, e quando eu falo sério, é sério mesmo. Vocês já devem ter visto por aí no YouTube, no Instagram. Ela tem um acidente sério, é muito grande. Ela bate com isso aqui, o peso disso aqui é tão grande que cai direto na unha natural, e aí quebra a unha natural e racha o leito junto. É muito triste, dói demais e ela vai ficar um bom tempo sem poder fazer alongamento com você, tá? Então é sempre importante você falar isso pra ela, porque muitas pessoas acabam empurrando a manutenção pra frente porque a unha tá ali inteira. A gente faz esse acabamento refinar, né? Que é um acabamento assim que a parte da área da cutícula fica super baixinha, aí vai crescendo, não dá nem pra ver a diferença. Pois é, porém, tem uma estrutura toda na frente que tá pesando. Então, a chance de ter um acidente é considerável. Então, também por isso, ela não pode passar muito do tempo de manutenção. O ideal mesmo é de 15 a 30 dias e no máximo até uns 35, por aí. Não estimula ela a passar muito mais do que isso, não. Tá ok? Bom, com relação à manutenção, gente, teoricamente, tá? Teoricamente, é basicamente isso. Agora, existem alguns pontos que é importante de serem observados quando você for fazer a manutenção, tá? Quais pontos você precisa observar quando a unha voltar? Por quê? Porque a manutenção, ela vai dizer muito sobre a sua aplicação. A forma como a mão dessa cliente voltar
vai dizer muito sobre a qualidade da sua aplicação, tá? Mas esses pontos, para ficar mais específico, eu vou falar na prática, mostrando no vídeo onde eu mostro o passo a passo da manutenção. Lembrando que nós estamos falando também de uma unha de fibra. E aí muitas pessoas perguntam, é necessário fazer reposição de fibra na manutenção? Bom, não sei como você aprendeu, não sei se você está vendo o primeiro curso da sua vida, não sei se você já trabalha com fibra, não sei como você faz, mas eu posso te garantir que não tem necessidade de você fazer reposição de fibra. Por quê? Porque a fibra, não é que ela seja, veja bem, a fibra em si, ela tem uma resistência. Mas o que realmente dá resistência pro conjunto é nós fazermos uma unha correta, uma unha equilibrada, com os pontos corretos, tá? Com a estrutura de fato bem feita. É isso que efetivamente vai dar resistência para sua unha. Então, assim, não tem a necessidade de você ficar colocando fibra o tempo todo. Você pode considerar a fibra como um extensor, assim como a tip e como molde. Pode ser? Mas se também não puder ser, você coloca fibra, tá? Porque assim, eu tô dando aqui a explicação, mas lembra, eu não tô ditando nenhuma regra. Eu tô dizendo que se o seu interesse é simplesmente ter certeza que a unha da sua cliente vai estar com resistência, vai estar bonita e tudo mais, não tem necessidade de você repor fibra, porque não é a fibra que vai fazer isso. Não é a fibra que vai dar essa efetiva resistência. Não é. É a estrutura feita da forma correta e um gel construtor bom. É isso que vai fazer. Tanto que se não fosse isso, nós não teríamos, por exemplo, outras técnicas, correto? Que utilizam apenas gel, né? E elas estão aí super lindas e resistentes. Por quê? Porque seguem a técnica correta e porque tem a estrutura correta, ok? Mas se por algum motivo você acha que tem que botar, porque a sua cliente enche seu saco e faz isso, aí é com você. O importante é você ter um entendimento que você sabe que isso não vai influenciar efetivamente no resultado que você vai entregar para sua cliente, tá? No entanto, a fibra, ela pode ser utilizada em algumas necessidades que você tenha ao longo do alongamento. Muitas vezes o alongamento já está ali um tempo, ele pode estar perdendo o seu formato original. Você pode utilizar fibra para fazer isso, tá? Às vezes você tem ali um cantinho quebrado, você pode colocar a fibra e a fibra vai ser aquele extensor ali que vai ajudar a fazer isso. Então, fibra ela é excelente para restauração de formato inicial e também para pequenos consertos. Mas, no geral, se você tiver com alongamento ok, sem consertos, com o formato perfeito, você não tem a necessidade de ficar repondo fibra, ok? Então, só relembrando aqui, o período para fazer manutenção é não menos do que 15, porque se você estiver precisando fazer manutenção com menos de 15, provavelmente tem alguma coisa errada que você deve estar fazendo na sua aplicação. E geralmente não mais do que 30, tenta passar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Lembrando, gente, que isso varia conforme o dia a dia da cliente. Não tem uma regra geral, né? Você tem que botar mais ou menos esse intervalo e desde o momento da primeira aplicação, você vai acompanhando a sua cliente, você vai vendo, olha como é que tá, de repente já tem uns 25 dias, ela ainda não falou nada, você tenta entrar em contato, perguntar como é que tá, né? Para poder saber, já dar uma avaliada e por aí vai. Às vezes a cliente, ela esquece, né? Ela esquece que tem que fazer, depois pode ter algum problema e você podia ter adiantado antes, tá? E qual é a ideia da manutenção? É exatamente a gente fazer o reequilíbrio da estrutura do alongamento e o preenchimento do crescimento. São essas duas coisas. Guarde isso sempre na sua cabeça. Quando você for fazer a manutenção do alongamento da sua cliente, você vai preencher o crescimento e reequilibrar a estrutura que você criou inicialmente. Lembrando que
a menos que simplesmente você ache melhor ou tenha vontade, mas não tem a necessidade da reposição de fibra sempre quando for fazer alongamento, porque não é isso que dá efetivamente a estrutura, e sim a técnica e o bom produto aplicado junto com a técnica. Sendo que a fibra pode ser sim utilizada em pequenos consertos e restauração de formato, ok? Olá! Vamos agora aprender o nosso passo a passo de manutenção? Beleza. Bom, a gente vai fazer a manutenção nessa unha aqui, tá? Essa unha aqui é uma unha de fibra, ok? E ela tá com um crescimento mais ou menos de 30 dias, tá? Foi em torno de 30 dias que eu deixei essa unha crescer, tá? Eu fiz de propósito mesmo, não quis fazer antes, exatamente pra gente ver como é que tá a aderência aqui do produto na nossa placa ungueal, tá bom? Outra coisa que eu queria que vocês observassem, sempre quando chegar uma cliente para vocês fazerem a manutenção, vocês precisam olhar o estado que tá o alongamento, porque aí vocês já conseguem ter uma noção do que vocês vão ter que fazer. Esse alongamento aqui, para um alongamento que vai fazer manutenção, ele tá perfeito, tá? As paredes laterais, elas estão perfeitas. Vê do outro lado. Tá vendo? Também tá, tá? E a gente não tem nenhum descolamento considerável. Aqui do lado, a gente tem uma pouquinha coisa aqui bem no cantinho, o que é até normal para um alongamento de 30 dias, tá? Mas tá bem legal, a aderência tá muito boa e a gente não teve nenhum tipo de quebra, não vai ter que fazer nenhum tipo de conserto, tá? Então, isso aqui é como se fosse a manutenção dos sonhos, né? É como a gente tem a expectativa de que sempre a nossa cliente volte para fazer a manutenção dessa forma, tá? Eu quero chamar a atenção aqui, quando eu mostrei, né, nos outros passo a passo, eu falando sobre essa questão do crescimento. Percebe que a gente, aqui tá até um pouquinho mais elevado, mas é pouquíssima coisa, tá? E a gente não tem um degrau realmente efetivo aqui, ou seja, a gente não fez um ápex muito aqui, né, perto da área da cutícula. O nosso ápex, ele ficou mais pra frente, tá? Então, você percebe que a gente tem pouca diferença. O que que acontece, tá? Com isso, a cliente, mesmo estando para fazer manutenção, ela pode colocar um esmalte aqui, pode esmaltar, e a diferença vai ser muito pouca. Diferente se a gente tivesse feito isso aqui muito alto, tá? Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, que isso é bem importante. Eu quero que vocês percebam que não tá muita coisa, mas essa unha, ela tá levemente para baixo, tá? Por quê? Por conta do crescimento, tá? Quando eu fiz esse alongamento, eu não fiz ele realmente 100% reto em cima. E eu já deixei ele um pouquinho para baixo, para dar um pouquinho mais de naturalidade. Mas agora tá mais para baixo ainda. E isso é natural, porque a unha natural, ela tende a ir crescendo e ela vai descendo. Então, o que que a gente também tem que ter em mente de fazer aqui? Eu preciso devolver o equilíbrio dessa unha, eu tenho que reequilibrar essa unha, tá? Então, eu vou ter que colocar uma quantidade um pouquinho maior de gel aqui na ponta, para que eu consiga fazer com que essa unha ela volte um pouco para cima. Ela tá assim para baixo e eu vou ter que botar um pouquinho mais de gel para que ela volte para cá. E aí a gente vai acertar a curvatura com a broca passando aqui por baixo, tá bom? Bom, então, fora isso, sempre quando chegar a cliente para fazer manutenção, você precisa olhar e ver se tem algum descolamento, tá? Se, por exemplo, se aqui tudo tivesse esbranquiçado, significa que tava descolando. Então, no momento que eu vou fazer o lixamento, vocês vão ver daqui a pouco, eu tenho que retirar todo o material que esteja descolado, que esteja com descolamento. Porque eu não posso fazer em cima desse material,
senão simplesmente não vai adiantar nada, depois vai soltar, tá? Então, essas coisas precisam ser observadas na manutenção, tá? Vamos já para o nosso passo a passo, pra gente conseguir já entender direitinho. Vamos lá. Eu já vou pegar aqui a minha broquinha para fazer a retirada da cutícula e o afastamento da nossa prega queratinada. Vamos botar aqui, pronto, fechei. Vou deixar aqui de lado. Sempre é bom a gente, com muito cuidadinho, vir com uma espátula, tá? Só pra gente dar uma leve empurrada aqui, caso esteja muito grudadinho. Mas esse passo, gente, é super rápido, tá? Não é nada de outro mundo. Pronto. Vou ligar aqui o motor. Não precisa ser uma velocidade muito alta. Vamos lá. Virando, mesmo processo. Ok? Lembrando que a gente tem que só ir, a gente não vai e volta, tá? Esse processo aqui é pra gente retirar a cutícula e afastar aqui a nossa prega proximal queratinada, tá? Passou 2 vezes, vamos usar aqui a nossa escovinha e vamos dar uma olhadinha, se a gente precisa passar de novo. Eu acho que é aqui nessa parte, no cantinho. Esses cantinhos, eles são bravos, são os cantinhos que a gente tem que tomar mais cuidado. Vamos lá. Dá uma atenção especial, olha aqui, a bichinha saindo. Pronto. Dá mais uma passadinha aqui, não custa nada, ok? Vamos já pro outro cantinho. Ok. Podemos desligar. Vamos limpar. E tô achando que a gente pode tirar um pouquinho aqui dessa pelinha. Vamos pegar o nosso alicate, separado somente para essa cliente, correto? E vamos tirar aqui, ó. Lembrando que é só pra gente fazer a limpeza, é bem pouquinho, tá? Foi. Custa nada tirar esse aqui também. Pronto. Agora a gente já tá com a nossa cutícula retirada, ok? E com o excesso também de pele retirado para não atrapalhar no nosso processo. Bom, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a broca, a mesma broca que nós utilizamos para fazer nosso acabamento, né? Nosso lixamento técnico. Nós vamos utilizá-la aqui. O motor também tô ligando.
É sempre importante você perguntar se a cliente quer diminuir a unha. Geralmente ela vai querer. Se ela não quiser, você não precisa tirar nada agora. Você só vai depois acertar com a lixa no final, tá? Mas vamos supor que ela queira tirar um pouquinho do comprimento. Nós vamos botar, né? Não é assim, porque senão ele vai trepidar. Nós temos que botar assim, um pouquinho na diagonal, tá? E vamos tirar esse excessozinho que ela quer que tire. Vou tirar pouca coisa, tá? Aqui, ó, bem pouca coisa. Você vê que quando eu coloco assim, ela trepida um pouco. Tem que ser de ladinho, assim, viu? Pronto. Ok, tirei o suficiente, tá bom? E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai lixar a nossa superfície, tá? E a gente pode fazer assim, ó, bem rapidinho. Aqui a gente vai se ater, basicamente, uma vez que eu não tenho infiltrações, a gente vai se ater basicamente a tirar o selamento, tá? Não tem muito mistério, não. Sempre utilizando aqui a escovinha. E aí, a gente sobe aqui, ó. Essa partezinha aqui do lado, ela tá com um pouquinho de infiltração, quase nada, tá? E aqui, bem rapidinho, a gente vai abaixar essa parte aqui. Porque a gente vai construir um novo ápex, tá? Então, eu vou tirar, vou abaixar aqui pra tirar um pouquinho desse ápex. E vou nivelando toda essa unha. Tem que estar sempre olhando pra ver o que eu tô fazendo, tá? É importante você estar sempre passando a escovinha. Ok? Passei aqui um pouquinho na unha natural, bem rápido. Você pode utilizar aquela broquinha mesmo, no momento que está tirando a cutícula. Você pode, nesse momento mesmo, também utilizar, passar lá por cima. Mas passei rapidinho aqui, para não ter problema. Desliguei. Essa aqui já é a preparação física da manutenção, tá? O que nós fizemos? Utilizamos a espátula para poder empurrar um pouquinho, utilizamos a broca para empurrar a nossa prega proximal queratinada e para tirar a cutícula, né? Que é o tecido em cima que tá grudado na unha. Tiramos especialmente nos cantinhos, depois pegamos essa outra broca, tiramos um pouquinho do comprimento conforme a cliente queria, tá? Se ela não quiser tirar o comprimento, não precisa fazer essa etapa, depois você só vai acertar com a lixa no finalzinho. E aí, a gente praticamente só tirou o brilho. Só que além de tirar o brilho, o que a gente fez também? A gente tirou aquela parte mais alta daqui, que era o nosso ápex, que a gente vai fazer um novo ápex, ok? E lixou um pouquinho mais próximo aqui da cutícula, pra gente tirar uma leve infiltraçãozinha que tinha aqui, que era muito pouquinha, tá? E também deixar bem niveladinho. Então, essa parte da preparação física da manutenção está feita. Vamos para onde? Preparação química, ok? Então, primeira coisa, vamos pegar o nosso lencinho de limpeza. Nosso querido lencinho de limpeza. E vamos utilizar aqui com o nosso higienizador, ok? Limpando bem, esfrega. É o momento que nós estamos tirando da unha natural, que é exatamente agora onde nós vamos colocar o produto. Nós estamos tirando óleos, estamos higienizando
Vê que eu virei aqui, tá? Pra gente não ficar trazendo as sujeiras. Limpa aqui por baixo também, pra deixar limpinho. Pode jogar fora. Guardar aqui. Vamos pegar o nosso desidratador. Tudo isso agora a gente não vai aplicar em todo o comprimento. A gente vai aplicar só na parte da unha natural, que é onde nós queremos que venha a aderir, tá bom? O gel, onde tem gel, o novo gel já vai aderir automaticamente. E vamos botar o nosso adesivador. Cuidado para não botar muito, ok? Prontinho. Dê atenção às partes onde você teve que tirar um pouquinho mais de produto, tá? E agora uma camadinha de gel base. Vamos tirar esse excesso, como sempre. Do meio para baixo, ok? Aí vai subindo, virando os dedinhos da cliente. Depois, né, do meio pra cima, e você vai fazendo assim. Vira. Se quiser ter certeza que não encostou nada na cutícula, você usa sempre como procedimento esse passo, tá? Tirar aqui. Vamos botar 30 segundos para curar na cabine. Vamos trazer a cabine para cá. Opa. 30 segundos na cabine. Então, perceba que o processo é sempre o mesmo. Você vai tendo sempre que, seja na aplicação ou na manutenção, você vai ter que fazer a preparação física e a preparação química, tá? Só lembrando que na manutenção, seria um pouco mais rápido, né? Porque você vai lidar só com uma parte da unha natural. Vamos tirar aqui. Agora, nós já vamos pegar o nosso gel. E vamos trabalhar. O que nós vamos fazer aqui agora? A princípio, nós vamos pegar apenas uma gotinha. Vou pegar o pincelzinho aqui. Apenas uma gotinha. Uma pérolazinha, né? Que a ideia é a gente preencher isso aqui que tá faltando, tá bom? Mexe assim, pra poder sair esse fio. E aí, a gente vai botar aqui. Não coloca muito perto da cutícula, não. Pra gente não ter problema, tá? Pode botar essa bolinha aqui. Você já pode ir trabalhando essa bolinha. Perceba que você vai realmente se concentrar onde você precisa fazer esse preenchimento, tá? Eu preciso preencher essa área que está sem gel, sem produto. Depois que você fizer esse preenchimento dessa área, deixa eu só pegar um pouquinho mais, que eu quero botar um pouquinho mais de gel aqui nesse canto.
tá? É importante a gente estar sempre olhando. Você consegue perceber que aqui tá mais gordinho do que aqui? Tá? Então, vamos lá. Vamos colocar um pouquinho mais aqui. Ok? Aqui eu encostei um pouquinho na cutícula, a gente limpa sem problema. Uma vez que a gente já colocou o gel nessa área, a gente vai puxar. Aqui nesse cantinho eu vou botar um pouquinho mais de gel. Por quê? Porque esse canto foi aonde que eu tive que tirar um pouquinho mais de produto. Então, diferente do outro lado, esse canto ele está com um pouquinho menos de gel, ok? Então, olhando aqui, eu percebo que tá com, tipo, um buraquinho aqui. O que que nós vamos fazer? Botar um pouquinho mais aqui no meio. Você pode também botando aqui, ó, de um lado pro outro, que aí você já vai fazendo nosso ápex bonitinho. Tá na dúvida se tá bom ou não? Vira o seu dedinho. Dá uma batidinha, porque ele cai mais rápido. E você começa a ver como que tá. Sempre pensando o quê? Já no resultado, tá, gente? Resultado. Ou seja, não coloca de qualquer jeito para depois fazer o formato e dar a forma na lixa. Sempre vai olhando o que que você tá fazendo. Vira. Quando você vira o gel, sempre assenta um pouquinho. Ele já tá bem equilibrado, tá vendo? Aqui teve um excesso. Nunca leve na cabine com excesso de gel na cutícula. Então, você vai ter um problema. Até bem direitinho. Vamos para a nossa cabine. Vamos colocar o tempo agora de cura total, tá ok? O tempo de gel de cura desse gel é de 2 minutos, tá? Não coloquei esse tempo todo pra vocês, eu cortei aqui, porque senão ia perder muito tempo de vocês olhando pra cabine. E agora, a gente só vai fazer lixamento, só isso, tá? Vamos primeiro só pegar aqui o nosso lencinho de limpeza, pra gente tirar a nossa camada de inibição.
põe, sempre puxa pra baixo, tá? Para que isso não entre em contato com a pele da cliente, porque pode gerar alergia. Vou fechar aqui o pincel, guardar. E vamos para o nosso lixamento. Aqui embaixo a gente já tirou o ponto que a gente queria, tá? Agora não vou tirar mais nada, que eu já tirei no momento que ela chegou. A gente vai já aqui para nossa parede lateral, tá bom? Começar aqui de... Opa, começar aqui de lado. Pode virar assim também um pouquinho. Lembrando, cuidado para não se empolgando na parede lateral e aqui afinar muito. Então, você vai fazendo e vai olhando, tá? Sempre com uma escovinha para você não se perder no que você tá fazendo, ok? Agora eu já vou aqui pra minha área da cutícula. Vamos deixar isso aqui nivelado, para que quando venha crescer, não tenha o nosso desnível, tá? Na dúvida do que tá rolando, a gente sempre vai e usa a nossa escovinha. Ok. Vamos agora pro nosso superior. Tentar deixar aqui o mais retinho possível, mas lembrando da gente ter um pouquinho mais elevado aqui nessa área, tá? Ok. Vamos agora juntar do lado pro meio. Ok. Ok. Tá bem legal. Já vou desligar. Vamos pegar a lixa manual pra gente fazer os nossos acertos, tá? Vamos ver de frente. Deixar assim. Na dúvida, vira desse jeito a mão da cliente, que aí você consegue ter uma boa noção se tá reto mesmo ou não, tá? Ok. Tá molhadinha, a gente pode deixar aqui um pouquinho mais reto, sem prejudicar a espessura aqui da curvatura. Ok. Ok. E a gente vê aqui a nossa parede lateral. Você vê que ela tá bem baixa. Vamos deixar ela um pouquinho mais retinha aqui, tá? Ok, vamos ver assim.
Aqui ainda tá um pouquinho maior. Ok, agora a gente vai para nossa finalização. Vamos fazer a checagem final com a nossa borda não, a nossa broca de tungstênio cilíndrica. Ok, vamos ligar. Antes de mais nada, deixa eu guardar essa broquinha aqui para ela não sair rolando, ok? Com essa aqui. Ligar o nosso motor. Vamos dar aquela passada final, especialmente aqui, ó, próximo da área da cutícula, pra gente tirar qualquer excesso que tenha, tá? Lembrando que se tiver alguma coisa muito grudada, você pode usar a nossa broca lança também. E aqui a gente já vai dar os toques finais, tá? Por isso que eu chamo de finalização, são os toques finais. Vamos tocar. Tá ótimo, tá bem redondo. Acho que só um pouquinho aqui nessa parte eu senti, tá vendo? É importante a gente passar o dedinho. Que aí a gente consegue sentir também bem. Aqui também tá um pouquinho reto, que a gente lixou, né? Parede lateral de novo. A gente passou a lista, é normal que a parede lateral seja um pouquinho reta. Aqui também tem uma coisinha meio retinha. Cuidado aqui na frente, eu tô passando, não é pra poder afinar a espessura da curvatura não, tá? Eu tô passando só pra poder deixar a superfície alinhada. Não tem nada a ver com tirar a espessura não, a espessura a gente tira por baixo, tá? O que a gente vai fazer agora? Vamos olhar aqui, a espessura até que nem tá ruim não. Olhando bem nos cantinhos, vamos agora tirar a nossa espessura. Importante a gente deixar ela inclinada e ir olhando. Passando aqui, porque a pontinha tá retinha ainda. Por isso que temos que fazer as checagens finais. Ok, tá ótimo. A gente só vai fazer agora... Esse é um procedimento que a gente não faz na aplicação. A gente vai passar uma broquinha aqui por baixo, pra gente já tentar tirar um pouquinho da unha natural. Porque essa unha natural, ela vai crescendo e depois, com o tempo, por ela ser bem mais flexível do que o alongamento, ela começa a dobrar. E aí, ela vai soltando do alongamento e isso acaba gerando quebra. Fora que a unha natural embaixo também encarde, fica feio, enfim. Vamos lá, muito cuidado, tá? A gente vai passar aqui, ó.
Tô tirando aqui um pouquinho de gel, que ainda tava aqui. E ficou muito pra dentro no momento da aplicação. E não deu pra gente ver. Aqui tem que ser com tranquilidade, cuidado, tá? Pra você ver exatamente o que você está fazendo. Como ela cresceu pouco, ela não cresceu muito, né? Eu tirei pra ela ficar bem curtinha, toda a borda livre. Não tem, assim, tanta coisa pra gente fazer. Já tá bem ok, já. Mais esse sujinho que tá aqui no canto. Prontinho. Opa. Prontinho. Manutenção já praticamente terminada. Agora nós vamos passar apenas a nossa lixa buffer. Pra gente tirar as imperfeições. Essa também do lado mais fininho. Deixar ela bem lisinha. Também é legal fazer um pouquinho só assim, pra poder tirar só um pouquinho dessa parte, né? Pra não arranhar tanto. Mas cuidado, não faça isso com essa lixa não, tá? Porque com essa lixa você vai acabar sem querer tirando o formato. Todo momento você fica olhando pra ver se tem alguma coisinha pra poder acertar, tá? Até o momento de você selar, você pode ir acertando o que você quiser acertar. Achei que ela tá um pouco gordinha aqui. E aqui também ela tá um pouquinho pra dentro. Tá. De novo, pra gente deixar acertadinho. Ok. Já podemos ir pra selagem. Vamos fazer o quê? Passar o nosso higienizador de novo. Pra gente tirar todos os pozinhos e impurezas. Limpando bem. Ok? Vamos limpar aqui embaixo também. Tirar os pozinhos daqui, porque também nós vamos passar o nosso top coat aqui. Ok? Vou passar esse aqui agora. Em vez de passar o da Honey Girl, vou passar esse aqui da Fang. Nosso pretinho do poder. Tira bastante, meio puxa. E esse já vai tirando o excesso do pincel nesse processo. Vamos selando, vamos selando. Vira o pincel, meio, cima. Vai fazendo assim, deixando o pincel abrir, ok. Vira aqui no cantinho. Foi. Vira pro outro cantinho. Importante selar tudo. Vira o dedo, passamos embaixo. Ponta deve ser devidamente selada, mas com cuidado para que não tenha excesso, ok? Ficou na dúvida se foi pra cutícula? Vamos tirar com palitinho. Vamos colocar na nossa cabine por 1 minutinho.
Essa coach não tem camada de inibição. Está pronta a nossa manutenção. Ok? Líndia, Líndia, Líndia. Prontinho.